Digital Tax para as empresas chinesas que sonegam ou aumento na carga tributária do brasileiro médio. Recentemente, o governo brasileiro anunciou que estaria acabando com a isenção de imposto para os produtos importados que custassem até US$ 50. Rapidamente, uma comoção foi criada na internet e até mesmo os eleitores do governo protestaram nas redes sociais. Obviamente, em um país onde o povo já sofre com uma carga tributária muito alta, existe um descontentamento sempre que se cria um novo imposto. Entretanto, os influencers apoiadores do governo rapidamente se manifestaram em defesa da medida, afirmando que a isenção de impostos só se aplicava quando o produto era enviado de uma pessoa física para outra. Assim, empresas como a Shein, a AliExpress e Shopee estariam se aproveitando de um furo na lei para sonegar imposto. Acontece que essas alegações não são reais. A Lei 1804, decretada em 1980, originalmente garante isenção para qualquer produto que custe menos de US$ 100, independentemente de ser enviado por uma pessoa física ou pessoa jurídica. Porém, uma portaria do Ministério da Fazenda, passada em 1999, estabelece que a isenção é apenas para produtos que custem menos de US$ 50 enviado de pessoa física para pessoa física. Acontece que no Brasil, uma portaria não pode sobrepor um decreto-lei. Portanto, os produtos enviados pelas empresas chinesas não deveriam ser taxados, desde que custassem menos de US$ 100. Com toda a comoção, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu voltar atrás na decisão, alegando que a arrecadação dos impostos não valeria o desgaste que a imagem do governo estava sofrendo. Acontece que dias depois, o ministro retornou às redes sociais, agora anunciando uma Digital Tax, que deveria ser cobrada das empresas estrangeiras que vendem aos brasileiros através da internet, e afirmando que a população não deveria se preocupar, pois o imposto seria cobrado das empresas e não deveria ser repassado para o consumidor. Só que nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Para garantir sua margem de lucro, as empresas incluem no preço do produto todos os custos envolvidos nas operações, e isso inclui os impostos pagos. Entretanto, novamente os influenciadores apoiadores do governo, como é o caso do youtuber Felipe Neto, estavam dispostos a defender a decisão do ministro. Segundo Felipe Neto, as empresas chinesas estavam se aproveitando dessa brecha na lei para sonegar os impostos, prejudicando a arrecadação do governo e, ao mesmo tempo, mantendo preços muito inferiores aos praticados pela indústria nacional, criando assim uma competição desleal que prejudicava as empresas brasileiras, e afirmando que a prática de taxar produtos de importação é comum nos países de primeiro mundo, inclusive aqueles que são considerados economicamente mais liberais, como os Estados Unidos. E nesse ponto, o Felipe Neto tem razão, mas ele só esqueceu de mencionar que os países que tomam medidas protecionistas têm uma indústria nacional bem estabelecida para proteger, o que não é o caso do Brasil. O Brasil é um país que ao longo dos anos vem se desindustrializando. Pouco é produzido em terras brasileiras, e as únicas empresas que estavam perdendo na competição com as empresas chinesas eram as varejistas. Para aqueles com um pouco mais de experiência com o mercado financeiro, já é conhecido que varejistas não são boas empresas para se investir, pois a operação das varejistas costumam não gerar lucro, e essas empresas mantêm um estoque através de empréstimos concedidos pelos bancos estatais com juros reduzidos, até que a situação se torne sustentável e eles declarem falência, não sendo obrigados a devolver o dinheiro aos cofres públicos. Ou seja, essas empresas se mantêm com empréstimos subsidiados pelos impostos pagos pelo povo brasileiro e, em compensação, não produzem nada. Eles revendem produtos importados da China, mas com preços absurdos, para manter a margem de lucro dos seus sócios. Ou seja, o governo está taxando as compras internacionais feitas pelo brasileiro médio para que ele compre os mesmos produtos de um varejista brasileiro que importou o produto da China com o dinheiro dos cofres públicos e que vendem a preços nada justos. Logo, a medida não beneficia em nada a indústria brasileira, aumenta a carga tributária do cidadão e favorece apenas donos de empresas varejistas que vivem de dinheiro emprestado pelo governo e que eventualmente irão declarar falência e não pagar o empréstimo de volta aos bancos estatais. Mas e como todo esse rebuliço afeta o mercado? As empresas que foram mais afetadas foram as varejistas,
que tiveram uma pequena alta de suas ações quando a medida foi anunciada e uma leve queda quando o governo voltou atrás. Acontece que com os últimos pronunciamentos sobre a criação da tal Digital Tax, novas notícias de que a Shein iniciaria operações em terras brasileiras também surgiram, e com isso se espera que varejistas do setor de roupas sejam impactadas, enquanto o governo afirma que a entrada da empresa no país criará mais de 100 mil empregos, ou seja, esse ainda não é o final dessa novela, e as ações de algumas empresas brasileiras podem vir a sofrer nos próximos meses. E se você investe em alguma varejista ou em empresa de algum setor que pode vir a ser impactado por essa situação e está preocupado com o que pode vir a acontecer com sua carteira, nesse vídeo falamos sobre como se proteger desses momentos de turbulência, aprendendo a diversificar sua carteira com grandes investidores como Luiz Barsi. Te vejo lá.